Que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Esta semana nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. Não somente os milagres, mas a proteção que Ele nos dá, as providências que Ele faz para as nossas vidas. Então, Deus é maravilhoso. E estamos falando sobre milagres, mas vamos falar também sobre o poder que Deus tem sobre a natureza. Vamos falar sobre o mar. Nós vamos ver duas situações sobre o poder de Jesus sobre o mar. Primeiro, vamos falar sobre Jesus estava ali no barco com os discípulos e ele está cansado. E ele coloca ali um travesseiro e pega no sono. Começa a dormir, cansado, né? Foi um dia cansativo para ele. E ele pega no sono ali no barco. E os discípulos ficam preocupados porque as ondas do mar começam a invadir o barco. Vento forte, ondas fortes. E maior também era o medo deles. Eles estavam com tanto medo que foram acordar Jesus. Jesus, mestre, o senhor não se importa? Nós vamos perecer, nós vamos morrer. Mas Jesus, antes de acalmar o vento e o mar, ele tem poder para isso, ele acalma o coração das pessoas, dos discípulos. Cadê a fé de vocês, homens tímidos, homens de pouca fé? Então Jesus já começa a mostrar aos discípulos que eles têm pouca fé. Porque nós precisamos aprender o seguinte: se Jesus está no nosso barco, o barco não vai afundar, em hipótese alguma. Eu não sei em que tipo de barco às vezes nós estamos e ficamos preocupados. É o barco da família? É o barco do emprego? É o barco da crise financeira? É o barco da enfermidade? O barco não vai afundar, porque Jesus está nele. Os discípulos tiveram medo, porque as ondas do mar, o vento forte, estava invadindo ali o barco. Jesus fala para eles, pergunta para eles: cadê a fé de vocês, homens de pouca fé? E aí Jesus levanta a mão e diz: dá ordem para acalmar o vento e o mar. E os discípulos ficam admirados e perguntam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então o poder de Jesus é extraordinário. O poder de fazer milagres, o poder de nos proteger, o poder de transformar água em vinho, o poder de multiplicar pães. E agora a gente vê o poder de Deus mandando o mar e o vento se acalmar. Outra situação sobre o mar é porque de madrugada os discípulos estão ali no barco, madrugada, em alto mar, e aí Jesus começa a andar sobre as águas do mar. Os discípulos ficam com medo mais uma vez, né? É uma assombração. E Jesus: calma, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro diz: se é o Senhor, mestre, então autorize que eu ande também sobre o mar. Aí Jesus diz: venha, Pedro, pode vir. Então Jesus agora dá autorização a Pedro para andar sobre o mar. Porque andar sobre o mar é algo extraordinário. Porque o mar, só quem pode ter o controle é Jesus, é Deus. Ele tem o controle sobre o mar. Ele dá ordem para que o mar e o vento lhe obedeçam. E agora ele anda sobre o mar e, mais ainda, autoriza Pedro a andar sobre o mar. E Pedro vai ao encontro de Jesus, andando sobre o mar também, porque Jesus autorizou. E tem mais essa, viu? Nós podemos ter uma fé tremenda, ao ponto de Jesus dizer assim: por causa da sua fé, por causa da sua confiança em mim, eu autorizo você a fazer isso. Que coisa maravilhosa, né?
Então, que nós possamos refletir, não somente sobre os milagres de Deus, os milagres de Jesus, mas agora o poder de Jesus de acalmar o vento, acalmar o mar e andar sobre o mar. Próxima mensagem nós vamos falar sobre os tipos de cegueiras. 3 tipos, né? Muita gente diz, não, são 2 tipos de cegueira, né? Nós vamos ver 3 tipos de cegueiras. E Jesus tem poder de curar esses 3 tipos de cegueiras. Fique na expectativa, viu? 5h30 da manhã, 6h30 da noite, vamos estar aqui falando sobre os milagres de Jesus. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.